Então, agora a arte de negociar, a arte da negociação obedece algumas regras de ouro. Conheça 5 delas e aplique em seu dia a dia nas vendas. Então, lembramos que nós falamos um pouquinho sobre vendas e atendimento, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a negociação. Então, você fez todo o seu trabalho muito bem feito. Trabalhou os LEDs, marcou visita, fez telefonemas, não esqueceu nenhum follow-up e soube administrar em perfeito seu relacionamento com o cliente, para mostrar todas as vantagens da sua proposta. Chegou o grande dia de fechar o negócio e, como costuma acontecer, você marcou uma reunião para bater o martelo nos detalhes finais. Isto é, chegou a hora de mostrar seu domínio na arte de negociar. Você se sente seguro em um momento como este? Realmente, não é fácil. Normalmente, a arte de negociar envolve 4 etapas: a preparação, a troca de informações, a formulação de opções e o fechamento de um compromisso. Ou seja, a negociação, e se for uma venda pequena, né, quase não tem essa negociação, mas quando é uma venda maior, então tem que ter todo o quê? Tem que ter uma preparação, tem que ter uma troca de informações, outros tipos, uma formulação das opções, para fazer um fechamento desse compromisso. Então, essa negociação é quando são vendas, no caso, são vendas um pouco maiores. Para ajudar você em alguma dessas etapas, separamos 5 dicas para você fazer a diferença na hora de fechar um bom acordo com o cliente, no momento de selar a venda. A arte de negociar é apenas um dos aspectos importantes para melhorar a sua venda. Então, lembrando que temos a venda e o atendimento, a negociação. Então, essa arte de negociar é um dos aspectos importantes para melhorar as nossas vendas. As 5 regras de ouro na arte de negociação. Primeira delas, o pico, a negociação baseadas em princípios. Como dissemos, a arte da negociação passa por várias fases. Uma delas é a fase de preparação, que deve ser baseada em princípios e não em opiniões pessoais ou achismo. E para que você tenha isso sempre em mente, foi criado este acrônimo, ou seja, o PICO, com as letras iniciais dos principais princípios que você deve levar em conta ao se preparar para a negociação. Problema, interesses, critério e opções. O problema, seja o objetivo e perceba qual problema deve ser solucionado. Não faça julgamentos nem aponte culpados. Nunca ataque pessoas, enfrente os problemas, isto é, as diferenças e arestas que devem ser amparadas em direção ao acordo. O interesse. Não marque uma posição e fique fixo nela. Tente compreender os interesses comuns que podem convergir entre as partes. O critério. Determine esses critérios que seja oferecido baseado em critérios lógicos e que possam ser explicados com clareza, não em seus desejos pessoais. As opções. Como tudo na mesa, é hora de buscar opções em conjunto. Não seja inflexível, isso não levará a lugar algum. Converse, dialogue e chegue junto às melhores opções, já que prepare-se com um leque de opções que podem ser negociados antecipadamente, sentindo-se mais seguro. Tenha certeza que, sem ter esses princípios definidos, você não estará preparado para negociar. Segunda dica de ouro, análise do tempo de forças, ou seja, poder, tempo e informação. Calma, não estamos falando de uma tecnologia futurista de defesa. O campo de forças é composto por as 3 esferas, o tempo, a informação e o poder. Na verdade, quem detiver mais informações e puder lidar melhor com o tempo será a parte mais poderosa na negociação. Isso porque, geralmente, o tempo que a pessoa
as pessoas dispõem para tomar a decisão é dado. Isto é, a pessoa tem pressa em decidir o que ela pode esperar. Portanto, mais uma vez fica claro, com a preparação, a busca de informação é vital a importância na arte de negociar. Terceiro, definido a sua estratégia de negociação, existem alguns estilos usados na busca do compromisso final de uma negociação e, dependendo de qual for adotado os resultados, poderão ser mais ou menos adequados. Então, quais são os 5 estilos principais, nessa estratégia de negociação? A competição, a evitação ou evasão, a colaboração, a acomodação e a conciliação. A quarta dica de ouro, BATNA ou MAPA. A sua estratégia de negociação colaborativa, apoiada por sua preparação e pelo manejo ideal do tempo e da informação, deve levar a BATNA, ou em português MAPA, ou melhoria da alternativa para um acordo negociado. Esses parâmetros estão à base da comparação para se decidir quanto fechar ou abrir mão do acordo. E você, quem deve definir antes de iniciar a negociação? Quais os termos da sua MAPA, ou seja, da sua melhor alternativa para um acordo de negócio, evitando assim selar um compromisso que posteriormente você perceberá que foi prejudicial para seu negócio ou para sua empresa. Lembre-se, a MAPs, que nós falamos ali, que é a melhoria alternativa do negócio, são dinâmicas. Não adianta definir um mapa para certa negociação e querer repeti-la na próxima, pois as várias variáveis do mercado são muito complexas. Mais uma vez, fica evidente que a arte de negociação exige muita preparação e estudo. Confiar excessivamente em seu poder de persuasão, sem se informar corretamente e definir parâmetros, é um erro que alguns ainda cometem. Confira excessivamente em seu poder, excessivamente em seu poder de persuasão, sem se informar corretamente e definir parâmetros, é um erro que alguns ainda cometem. Persuasão também é importante durante a negociação. Então, temos alguns truques psicológicos para aumentar esse poder de persuasão. A última dica, ou seja, a quinta dica de ouro da nossa negociação. ZOPA, que é a zona possível de acordo. Falamos muito aqui da necessidade de lidar bem com as informações e trocá-las ao máximo com o seu interlocutor. A arte de negociar envolve muito disso, é um ponto que alguns esquecem, é de buscar informações consistentes sobre preços mínimos e máximos, quando isso é possível. Existem alguns casos em que uma empresa cede demais em seus preços sem saber o que a outra estaria disposta a pagar, mas por aquela oferta. Para isso, as empresas devem definir seus preços-alvo e seus preços reserva, tanto de compra como de venda. Por exemplo, digamos que uma empresa queira vender certo produto pelo preço ideal de R$1.000, preço-alvo, mas sabe que pode vender por no mínimo 850, que é o preço que ele tem em reserva, e ainda obter lucro. Já a outra empresa tem como meta comprar 750, o preço dele alvo, mas aceitaria pagar até 950, que é o preço reserva. Pelo produto ofertado, nesse caso, a ZOPA, que é a zona possível de acordo, seria a faixa de preço entre 850 e 950, que torna a negociação muito mais viável. Então, essas foram as 5 dicas de ouro sobre a arte de negociar. Uma matéria complexa, mas que pode ser dominada para se preparar com afinco
na arte de obter as informações corretas e ter uma estratégia definida para uma boa negociação. Muito obrigado pela atenção de vocês.